crianças, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa escola dominical, que nós possamos aprender mais do nosso Deus neste dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos agora nos aquietar, que nós vamos orar, porque nós já louvamos ao nosso Deus. Eu acredito que vocês já tenham pego a revista e a Bíblia de vocês e que agora vocês possam ficar quietos para orarmos ao nosso Deus, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao Senhor que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, foi o Senhor que criou pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, obrigada por este dia, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, crianças, nós vamos estudar sobre Davi neste dia. E vocês sabem que o tempo dos juízes havia passado. Nós estamos estudando os juízes, os homens que Deus escolheu para orientar, para passar informação ao seu povo. E hoje nós vamos estudar sobre Davi. Então, Israel tinha um rei. Seu nome era Saul. Saul era um homem bonito, ele tinha boa aparência e todos reparavam nele. Por um tempo, Saul andou com Deus, ele fez a vontade do Senhor, mas acabou pecando, desobedecendo ao Senhor. Então, Deus rejeitou Saul. Saul, ele não poderia mais continuar reinando. Só a aparência de rei não bastava. Ele precisava ter um coração obediente ao verdadeiro rei, Deus de Israel. Vocês lembram? Samuel era profeta de Israel. Certo dia, Deus disse que havia rejeitado Saul e escolhido outro rei para colocar no lugar de Saul. Vamos ler lá em 1 Samuel 16, verso 1. Abra lá a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, Deus havia dito a Samuel que não queria mais que Saul fosse rei. Saul foi rejeitado pelo Senhor porque ele desobedeceu, ele deixou de lado o Senhor. E Deus pediu que Samuel fosse até a casa de Jessé, porque o novo rei escolhido por Deus seria um dos seus filhos. Samuel foi até a casa de Jessé. Então Jessé apresentou seu filho mais velho, Eliabe. Mas quando ele apareceu, o Senhor disse a Samuel que não era Eliabe. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel 16, 7? Vamos ver o que foi que o Senhor disse. Disse assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor olha para dentro de nós, Ele olha o nosso coração. Então, Eliabe não era o escolhido do Senhor. E aí vieram o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo filho. E nenhum deles era o escolhido. Então Samuel perguntou a Jessé se tinham acabado seus filhos. E Jessé respondeu a ele que ainda tinha o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas.
Então Samuel pediu que ele mandasse chamar o rapaz. E quando ele chegou, que entrou, sabe o que foi que aconteceu? O Senhor disse a Samuel que era aquele. E sabe qual era o seu nome? Davi. Então, Deus, ele não vê as pessoas como nós vemos. Deus vê muito mais profundo. Sabe por quê? Porque ele vê os pensamentos, os sentimentos. Ele conhece cada um por inteiro. O Senhor nos conhece por inteiro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece o nosso interior. Ele vê o que nós somos por dentro. Então, Davi era o escolhido, o filho de Jessé, foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Deus, ele viu o coração. Então, apesar de ter sido ungido por Samuel, Davi não se tornou rei naquela hora. E ele continuou a cuidar das ovelhas, porque ele era um pastor. E além de pastor, ele também era músico, ele tocava a harpa muito bem. E passado algum tempo, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus tinham um forte guerreiro chamado Golias. Ele era um gigante, ele era forte. Então Golias sabia que todos tinham medo dele. Por isso ele ofendia os soldados israelitas. Jessé, uma vez, mandou Davi levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Chegando lá, Davi, ele viu o gigante insultando os soldados israelitas. E eles pareciam tremer de medo daquele gigante. Davi ficou muito bravo. Onde já se viu alguém ofender o povo de Deus? Então, Davi disse ao rei Saul que iria lutar com Golias. Ele iria duelar com ele. Vamos ler em 1 Samuel 17, verso 33. Vamos ver o que foi que o rei falou para ele. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O rei Saul disse para Davi que ele não poderia lutar com Golias. Golias era um guerreiro há muito tempo, ele sabia lutar. Davi era muito jovem, mas ele quis ir. Eu vou lutar. Então, Davi ele era muito corajoso. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava no Deus de Israel. Por isso ele era corajoso. Então, Saul ele ofereceu a sua própria armadura a Davi. Então ele colocou aquela armadura toda nele, mas ele não conseguia andar, ele nunca tinha usado aquilo, então ele deixou aquilo de lado. O que foi que Davi pegou? Davi pegou apenas 5 pedras e uma funda a fim de enfrentar o gigante. Mas quando o gigante percebeu como é que Davi iria lutar com ele, sabe o que ele disse? Vamos lá lê em 1 Samuel 17, verso 43, diz assim a palavra do Senhor. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, quando Golias viu Davi vindo com 5 pedras e uma funda, ele debochou de Davi, ele riu de Davi. Mas como é que tu vem lutar comigo? Cadê a tua armadura? Cadê a tua espada? Mas Davi ele não se intimidou, pois a confiança dele estava no Senhor dos Exércitos. Vamos ler em 1 Samuel 17, verso 45. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Golias, ele afrontava o povo de Deus todo dia. Ele ia lá, ele humilhava. Davi disse para ele: você vem com toda essa armadura, mas eu vou contra você só com essas 5 pedras e essa funda. Davi, ele confiava no Deus de Israel. Ele sabia em quem ele cria. Então, indo Golias ao encontro de Davi, e este pegou a pedra, colocou na funda e mirou e atirou, acertando em cheio a testa do gigante, que este caiu com o rosto em terra. Então Davi pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. Então, ao verem Golias, o herói deles, morto, os filisteus fugiram. E sabe o que foi que aconteceu? Os soldados israelitas foram atrás deles e venceram a batalha. Deus mais uma vez deu vitória ao povo de Israel. Quando você confia, assim como Davi confiou, você terá vitória. Davi confiava no Senhor. Então Deus escolheu Davi. O que ele escolheu Davi para ser o rei? Ele escolheu Davi por causa do seu coração, que conhecia o Senhor, ele confiava nele e corajosamente ele defendia a causa do povo de Israel. Davi lutou, Davi venceu aquela batalha porque ele confiou no Senhor, porque ele sabia que o Senhor daria a ele a vitória. Por isso ele derrotou aquele gigante que estava lá com espada, com a lança, com escudo. Mas Davi estava com o Senhor dos Exércitos. Por isso ele ganhou aquela batalha. Sabe, crianças, as aparências, elas podem enganar as pessoas, mas não a Deus. Quando Deus olha para o seu coração, ele vê algo que agrada a ele? Reflita nessa pergunta. Quando Deus olha para o seu coração, ele vê algo que agrada a ele? Reflita. E nessa semana nós vamos exercitar o nosso olhar para percebermos a nós e aos outros além da aparência. Tá bom? O desafio da semana será escolher alguém que você admira e avaliar se as atitudes dessas pessoas agradam a Deus ou não. Depois você fará uma autoavaliação. Será que as suas atitudes agradam a Deus? Pense nisso. Nós vamos fazer esse desafio. E o versículo da nossa lição de hoje está lá em 1 Samuel 16, versículo 7, parte B. Que diz assim, abra lá sua Bíblia, 1 Samuel 16, versículo 7, parte B. Diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem, ele olha para a aparência, mas Deus, ele olha para dentro de nós, ele olha para o nosso coração e ele sabe tudo de nós. Que esta lição, a história de Davi, a confiança que ele teve no Senhor, que vocês possam se inspirar nele, em Davi, que vocês possam confiar no Senhor.
que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Somente nele devemos confiar. E que vocês possam guardar no coração a palavra do Senhor, tá bom? Por hoje é só, eu me despeço e que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!